Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque hoje o Vasco enfrenta o Fluminense no estádio Newton Santos às 5 da tarde, partida que vale a liderança, pelo menos momentânea, do Campeonato Carioca. As duas equipes já estão classificadas, né? Mas clássico, é sempre importante, né? Vencer o clássico. A torcida vascaína quer muito vencer o Fluminense, né, no dia de hoje. É uma rivalidade que vem crescendo muito aí nos últimos anos. Parece que o Germancano vai ser poupado, não vai jogar nesse jogo. A torcida também estava esperando bastante para fazer aquelas homenagens, né, a Germancano no estádio, mas parece que o Cano vai ser poupado. Enfim, vamos falar sobre essa partida e vamos falar também, claro, sobre os 70 milhões, né? Josh Vander, que é o dono da 777 Partners, já fez o Pix, já depositou 70 milhões aí na conta do Gigante da Colina. Vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. A vinheta vai rodar, mas antes eu conto com você deixando aquele like, conto também com você se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Vamos aí buscar os 160 mil vascaínos, tem muita gente chegando no canal nos últimos dias, então, agradeço demais, fico muito feliz. E se você está chegando agora, se inscreva aí também, que é muito importante. Tamo junto, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui com um recado da Trip Imóveis. Você que mora no Rio de Janeiro e está querendo realizar o seu sonho da casa própria, conheça a Trip Imóveis. Muita gente acha que é impossível, né? Putz, cara, não vou conseguir sair do aluguel. É possível, a Trip Imóveis te facilita nessa missão. Olha só, tem até uma lista de facilidades aqui que a Trip Imóveis garante para você. Entrada de R$500, dependendo da localização, parcelas fixas e até menores do que um aluguel. Você ganha uma ajuda do governo de até R$ 47.500, dependendo da renda da pessoa. Você pode usar o FGTS para bater as parcelas todo ano. Se você tem uma renda a partir de R$ 1.500, você já pode realizar o seu sonho. E a Trip Imóveis está presente em condomínios por todo o Rio de Janeiro. A assinatura do contrato é feita dentro da Caixa Econômica Federal com toda a segurança. A Trip Imóveis já realizou o sonho de mais de 5 mil famílias aqui no Rio de Janeiro e pode realizar o seu também. O contato deles está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, entre em contato, que eles vão ter o prazer de te ajudar. Bom, e vamos começar esse vídeo aqui falando dos 70 milhões, né? O primeiro passo aí da SAF foi dado, né? A aprovação do empréstimo ponte de 70 milhões de reais da 777 Partners ao Vasco da Gama. Esse empréstimo foi aprovado na quinta-feira e ontem, sexta-feira, o Josh Vander, presidente do grupo americano, depositou os 70 milhões na conta do Vasco da Gama. O dinheiro ainda não consta, né, na conta do Vasco, ainda não caiu na conta do Vasco, por conta dos trâmites bancários, né? Porque é uma grana muito alta, tem que passar pelo Banco Central, então leva um tempinho, né, para isso acontecer. E como na segunda-feira é feriado bancário e na terça-feira, dia 1º, também é feriado bancário, a tendência é que esse dinheiro esteja disponível na conta do Vasco da Gama na quarta-feira de cinzas ou então na quinta-feira. Quarta ou quinta-feira, esse dinheiro deve constar aí na conta do Vasco. Os primeiros 70 milhões da 777 Partners que serão usados ali para o Vasco deixar salários em dia, para o Vasco também reforçar esse time para a Série B do Campeonato Brasileiro, pagar algumas contas mais emergenciais e ter um ano um pouco mais tranquilo, né? Até pelo menos a assinatura final desse contrato aí, né? Dessa transformação do futebol do Vasco em SAF. Os próximos passos são os seguintes. Até o dia 20 de março, a 777 Partners vai apresentar ao Vasco a proposta vinculante final, onde o Vasco vai apresentar essa proposta ao Conselho Deliberativo, que vai votar e depois os sócios decidem numa AGE se querem ou não a transformação do futebol do Vasco em SAF e a venda de 70% dessa SAF para a 777 Partners. A tendência é que tudo passe, que tudo aconteça, porque se a gente for usar de termômetro a votação do empréstimo, apenas 12 conselheiros foram contra, né?
a aprovação desse empréstimo. Na SAF vai ter uma resistência maior, mas a tendência também é que passe. Vamos aguardar e a gente continua aqui acompanhando. Bom, e vamos falar do jogo agora, né? Hoje tem Vasco e Fluminense, na verdade Fluminense e Vasco, né? Porque o Fluminense é o mandante desse clássico hoje no Engenhão. A partida será às 5 horas da tarde e quem vencer vai assumir, pelo menos por enquanto, a liderança, né, do Campeonato Carioca. O Fluminense vem aí de boa fase, o time de Abel Braga acumula 8 vitórias seguidas na temporada, sendo 7 no Campeonato Carioca e uma na pré-Libertadores. O Fluminense tem um jogo importante na terça-feira em São Januário. Eles vão enfrentar o Milionários da Colômbia lá em São Januário. Por isso a tendência é que o Fluminense poupe alguns titulares na partida de hoje, incluindo o argentino Germancano, que a torcida do Vasco estava aí ansiosa, né, para reencontrá-lo, para pegar no pé dele durante o jogo, para chamar ele de pipoqueiro, etc e tal, mas parece que Germancano será poupado. Já o Vasco busca aí a sua primeira vitória num clássico no Campeonato Carioca, já que contra o Botafogo o Vasco foi derrotado por 1-0. Para esse jogo o Vasco vai ter o retorno aí de 3 titulares, né, que cumpriram suspensão na partida contra o Audax. O Nenê, principal jogador do time, o Bruno Nazário e o meia Juninho, que também vem fazendo uma boa temporada. O Vasco também tem ali algumas preocupações, porque na quarta-feira tem um jogo muito importante contra o Ferroviário, né? A Ferroviária, perdão, de Araraquara. Inclusive, ó, estarei em Araraquara, em vascaínos de Araraquara que vão para o jogo. Estarei em Araraquara para acompanhar essa partida aí contra a Ferroviária, mas o Vasco não deve poupar ninguém no time de hoje, porque como o jogo é na quarta, hoje é sábado, dá tempo aí de recuperar a galera. Vamos aqui para as prováveis escalações de Vasco e Fluminense, começando pelo Fluminense, que é mandante. O Abel Braga faz mistério, mas a tendência realmente é que ele poupe alguns titulares na partida de hoje. E a gente sabe, né? O Abel esteve no Vasco em 2020, sempre que ele tem a oportunidade de poupar jogador em clássico, de botar time reserva em clássico, ele faz isso para poder fugir da pressão também de perder um clássico, etc e tal. Então a tendência realmente é que o Fluminense hoje vá com uma equipe alternativa. Segundo o Globoesporte.com, a escalação do Fluminense deve ser a seguinte: Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Pineda, Wellington, aquele mesmo Wellington que passou no Vasco, Wellington Dom, Nonato Martinelli e Paulo Henrique Ganso, na frente Caio Paulista e Arias. E o Vasco? Como que vem o Vasco para essa partida? Como eu disse, o Vasco terá a volta aí de Nenê, Bruno Nazário e Juninho, e o Zé Ricardo deve voltar, né, a jogar na defesa ali com uma linha de 4. No último jogo ele jogou com 3 zagueiros, dessa vez deve voltar ali 2 laterais, 2 zagueiros, o tradicional ali, a linha de 4 tradicional, né, a defesa. O Vasco tem 2 novidades no banco de reservas para essa partida: o zagueiro Juan Quinteiro e o meia Luiz Henrique, ambos que vieram do Fortaleza, já estão regularizados, né, e podem jogar, vão começar no banco. Zé Gabriel também começa no banco de reservas, e a provável escalação do Vasco é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Everton na direita, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário e Nenê na frente, Gabriel Peck e Raniel, né, o nosso dinossauro Raniel. O Vasco tem ainda o desfalque de Yuri Lara, machucado, e Vitinho, que também está machucado. O Vasco tem de pendurados jogadores que, se levarem ali o amarelo, estão fora do clássico contra o Flamengo: o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Ulisses, Matheus Barbosa e Raniel. A arbitragem: quem apita essa partida, lembrando que tem VAR nesse jogo, porque no Campeonato Carioca os clássicos possuem ali a assistência do VAR. Bruno Arleu de Araújo apita, com Thiago Henrique Neto de assistente 1, Daniel do Espírito Santo de assistente 2 e árbitro de vídeo é o Carlos Eduardo Nunes Braga. Então é isso aí, meu amigo, é isso aí. Dia de Vasco, Vasco e Fluminense no Engenhão. Estarei no Engenhão, né? Enfim, o jogo do Vasco, tô lá, tô presente. Vamos lá acompanhar o Vascão. E no pós-jogo eu gravo direto lá do estádio, então fique ligadinho aqui. Assim que terminar o jogo, eu posto aqui o pós-jogo com a minha opinião sobre a partida. Espero com a vitória do Vasco, direto lá do Engenhão. Tamo junto! Deixa o like aí que é importante. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!